Obrigado, gente. Obrigado aí, Eliston, pelo mestre, né? Mas é o seguinte, eu acertei com o índio, eu vou iniciar porque eu posso falar mais coisa e eu e o índio, a gente trabalha junto há muitos anos, né? E a gente tem por estratégia, eu sou sindicalista, mas eu gosto muito do arroz com feijão. Então, se existe um cara que fica na categoria bancária, eu não saio dos bancários, você entendeu? E o índio, ele já se deslocou mais para fazer as grandes lutas. Então, como eu acompanhei mais o debate aqui, eu vou iniciar tentando fazer um resgate e depois o índio vai falar das nossas lutas e aí a gente faz o debate com todo mundo. Eu queria falar em 4 tópicos e eu já vou antecipar para vocês. Primeiramente, como desafio, nós temos a transformação do mundo do trabalho. Que isso aí é uma coisa que é real, que está existindo entre todos os trabalhadores. Em segundo lugar, nós precisamos discutir a resistência sindical. O que a gente pode fazer para resistir? Em terceiro lugar, eu acho que a gente tem que discutir aqui as forças que existem hoje, que a gente pode resgatar, que estão aí querendo lutar, querendo se organizar. Aí, parabéns para a companheira Luciana, que está aqui conosco, que nós estamos encampando a luta aí dos sem direitos. A Luciana está aí? E, em quarto lugar, eu quero encerrar com a questão da como que a gente rompe o cerco ideológico neoliberal, que a gente também precisa se politizar, porque senão a gente sempre vai fazer a luta do derrotado, a luta do patrão, e nós temos que fazer a nossa luta. Podemos até jogar no campo do patrão, mas nós precisamos acumular. E aí eu vou iniciar, Eristo, queria que você me desse um toque a hora que estiver faltando 5 minutos, tá? Sobre a transformação do mundo do trabalho, a gente sabe que em todas as categorias a gente tem a substituição do nosso trabalho pela robótica e agora pela chamada inteligência artificial. O que mostra para nós é o desemprego tecnológico. E o difícil nesse debate é que nós não conseguimos ficar com parte dessa produtividade. Então você percebe que as grandes empresas estão cada dia mais ricas e os trabalhadores perdendo os seus direitos, perdendo suas moradias, perdendo a sua saúde. Eu queria elencar isso aqui. Vocês lembram do homem do Trump dizendo que ia lutar pelos trabalhadores, viu, Eriston? Ia mudar os Estados Unidos. Na posse dele, gente, estavam os 5 donos das Big Tech. Essas 5 Big Tech, se você somar os ativos dela, supera a renda de 50% dos Estados Unidos. O homem que vai lutar pelos trabalhadores junto com as 5 empresas que são donas de metade dos Estados Unidos. Então, essa lógica de concentração e centralização, a gente fala capitalismo, mas a gente tem que dizer capital. Isso tem levado à crise.
E a gente é meio tímido, principalmente a gente que é de esquerda. Eu, nos bancários, eu sempre termino um discurso dizendo que eu sou socialista. A gente tem vergonha de falar do socialismo. Porque o socialismo, todo mundo fala mal, todo mundo pode escantear a gente. E a gente tem que aprender, no movimento sindical, Éristo, a falar um pouco mal do capitalismo. Porque essa miséria humana hoje é a miséria do capital, do capitalismo. E que nós, que somos socialistas, nós defendemos uma outra sociedade. Aí nós estabelecemos o debate. Então, uma das coisas que a gente percebe, que muitas vezes os trabalhadores não nos acompanham, porque eles começam a perceber que a gente é um pouquinho melhor, que vai continuar tudo, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, eu acho que é o primeiro embate que a gente precisa fazer no movimento sindical, e dizer o seguinte, que o modelo capitalista hoje é um modelo de concentração, de centralização, e um modelo que ele caminha para a crise. E diante dessa crise, nós temos que ter alternativas mais concretas dos trabalhadores, mas temos que ter alternativas políticas e ideológicas, que nós defendemos uma outra sociedade, uma outra forma de propriedade. E uma outra mudança que ocorreu foi a substituição, porque o capitalismo, quando foi criado a partir do Reino Unido, da Inglaterra, o capitalismo criou as indústrias, chamou os artesãos, e o capitalismo, com a industrialização, possibilitou o aumento da consciência dos trabalhadores, porque era muita gente trabalhando junto, muita gente participando das mesmas coisas, muita gente comendo dentro da fábrica, e ali nós tivemos um embrião para o surgimento dos sindicatos e do movimento socialista. E esse modelo foi substituído. Nós tivemos a substituição do Fordismo pelo toyotismo. E a produção hoje, ela não é mais uma produção em massa, ela está fragmentada. Então, qualquer produção hoje, ela é flexibilizada. Você faz uma peça, você faz uma parte, e a exigência que nós fazemos hoje, que o patrão, que a empresa exige do trabalhador, que ele tem que ser polivalente. Você tem que fazer tudo. Nós falamos sem querer o coitado do boy aqui. Quer dizer, você tem que limpar o banheiro, você tem que arrumar o som, você tem que fazer tudo. A comida. Quer dizer, então, hoje, os trabalhadores, nós que somos de banco, o João Paulo sabe disso, quer dizer, o gerente de banco, desde a faxina e acender a luz na agência, ele tem que fazer tudo, ele tem que abrir conta, ele tem que vender. Então, o trabalhador, ele é polivalente. E é se cobrado um índice de produtividade imenso de todos os trabalhadores. Então, o que a gente tem hoje, na maioria dos trabalhadores, e aí eu estou falando com a companheira que é advogada aqui, que a gente conversou, o adoecimento psíquico, de cabeça. Se você pegar, eu estou falando da minha categoria bancária, na minha categoria, seguramente, 50% está adoecido.
Quem não está na tarja preta está fazendo outras coisas aí, muitas vezes até usando muita droga na categoria, usando, por quê? Porque para suportar por esse adoecimento. Então, hoje, uma das tarefas fundamentais do movimento sindical é as condições de trabalho. Por quê? Porque o capital hoje exige de cada trabalhador uma produtividade imensa, que ele não tem condições de suportar. E aí, quando a gente busca discutir as condições de trabalho, nós estamos puxando representatividade, estamos puxando gente que está desesperado em aparecer alguém e discutir. Eu acho que esse é um grande papel do sindicato. Por que nós temos essa crise? Eu acho que essa crise, gente, nós sabemos que, por mais que a gente faça crítica ao socialismo que teve na União Soviética, mas o socialismo obrigou o capital a fazer uma série de concessões aos trabalhadores. Por quê? Porque o movimento dos trabalhadores, os sindicatos estava muito forte. E você tinha insurreições e revoluções, principalmente na Europa, na América Latina, tivemos Cuba, tivemos... Então o capital teve que fazer concessões. E essas concessões é o que nós chamamos de estado do bem-estar social. Aquilo que se criou na Europa, se criou, ainda se mantém em alguns países europeus, principalmente os países nórdicos. Mais direito, diminuição da jornada, saúde, previdência, aposentadoria. Quando você tem o fim da União Soviética, o capitalismo se sentiu à vontade para acelerar. E essa aceleração é o capital dizendo para nós queremos o que a gente perdeu. Então, aquilo que a gente repassou para vocês em termos de bem-estar, diminuiu o lucro e nós precisamos desse lucro. E aí o capitalismo cria essa coisa que a gente tem administrado, que é o chamado neoliberalismo, que é o novo liberalismo. O que é o neoliberalismo? É uma doutrina econômica que defende uma liberdade total para o capital e um darwinismo social. Não precisa mais do Estado. O Estado não tem que se preocupar com saúde, com a educação, com a iniciativa privada providencia tudo. O Estado é para garantir segurança e justiça e garantir a lei. E o resto, cada um que se vire. E aí, a principal lema do neoliberalismo é o individualismo. É a pessoa que diz, eu me basto, eu vou lutar, eu vou conseguir. E só que ele vai lutar com o bolso vazio, sem ter o capital, né? Sem o patrão. Quer dizer, ele faz uma luta de perdedor. E aí começa a surgir essa coisa que a gente vê dentro das empresas, dos bancos. Você pergunta para o colega, ele fala, não, eu sou colaborador, né? Ele não é trabalhador, ele não é empregado, ele é colaborador. E as pessoas que estão fora do mercado formal é o empreendedor, né? Não, eu agora sou empreendedor. Estou empreendendo, todo mundo acha que pode virar capitalista, né? Quer dizer, uma coisa um pouco... E aí, gente, eu acho que para a gente pensar, o fascismo, ele tem uma honestidade. E a honestidade é a seguinte:
Infelizmente, não tem espaço para todo mundo. Infelizmente, alguns setores serão descartados, principalmente os mais vulneráveis, e nós vamos fazer isso. Então, o Bolsonaro foi extremamente honesto quando ele falou para a gente o seguinte: olha, quem quiser emprego não tem direito. É isso, quem quiser emprego não tem direito. Nós vamos ajudar as empresas. Eu quero trabalho, tá, sem direito. É assim, porque é assim que se garante o capital. Então, o fascismo discute. Por isso, o fascismo diz: nós somos contra o sistema. O sistema é o sistema democrático, liberal, que ainda garante alguns direitos. E o fascismo, ele é ultraliberal. Ultraliberal. Então, eles não são liberais, eles são ultraliberais. Então, com o fascismo, gente, não fica nada. Não fica nada, só fica o Estado repressor. E eu tenho que correr, me avisa, porque... Tem? Então tá bom. O fascismo, se vocês acompanharem na Europa, quem é o setor que os fascistas perseguem na Europa? Os imigrantes. Então, aonde há o Partido Fascista da Alemanha, o Partido Fascista da Itália, agora o Partido Fascista na França, de Portugal, quem é o mal da humanidade? É o imigrante. Justamente o setor mais vulnerável, justamente o setor mais precarizado, e pasmem vocês, tem apoio da maioria da população. Por quê? Porque o continente europeu, aí é uma coisa histórica, o fato dele ter sido um continente colonizador, explorador do mundo inteiro, então você tem essa ideia do imigrante, a supremacia. Então, quando esse imigrante chega na Europa, ele é escorraçado, e a maioria da população quer esse imigrante fora. Fora na Alemanha, fora na Itália, fora... Então, o mal não é o monopólio, o imperialismo e o capitalismo na Europa. O mal são os imigrantes. Então, esse é o fascismo que a gente tem hoje. Na realidade, numa linguagem simples, seria o fim do Estado para o pobre. Esse é o fascismo, o fim do Estado do pobre. Por isso que eles têm hoje a hegemonia desse debate, que eles são antissistema. E a maioria das pessoas acreditam que eles são antissistema. O tópico 2, a resistência sindical. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa resistência às vezes a gente tem que levar a luta concreta para o trabalhador, mas a gente também precisa trazer a política para o cotidiano dos trabalhadores. Porque muitas vezes a gente sabe que a maioria da nossa base é conservadora e a gente sabe como é que funciona o sindicato. Muitas vezes dizem: não vamos falar disso. Não, nós precisamos trazer a política para o cotidiano, inclusive para a gente estimular o debate, porque isso é uma coisa que vai nos dar força, vai nos dar energia, inclusive para a gente conseguir caminhar e defender o nosso projeto. O pior cenário é a gente perceber o conservadorismo da base e a gente se negar a discutir política com a nossa base. Eu vou falar rápido aqui, mas
foi feito uma tese de doutorado por um bancário, e ele fez um comparativo durante 5 anos das matérias dos sindicatos bancários de Santos e dos sindicatos bancários de São Paulo. E na tese ele constatou que o sindicato bancário de Santos é um sindicato mais politizado. Ele levanta mais a política, levanta mais o debate cotidiano. Tem um diretor nosso, que é o Cordeiro, que sempre diz que o Sindicato de Santos está à frente de São Paulo, porque sempre está saindo matérias que têm a ver com a política e com o cotidiano. Então, nós não podemos abrir mão da política. A outra coisa, nós precisamos... o mundo hoje está meio a meio, entre os setores democráticos, alguns de esquerda, alguns liberais, e o fascismo. Não tem vacilação aqui. O nosso inimigo é o fascismo, então não dá para as pessoas ficarem transversando. Não é isso, não, o mundo está assim. Então nós temos que derrotar o fascismo, porque se a gente não derrotar o fascismo, ou nós poderemos ter aqui na frente mais violência, mais discriminação, ou nós vamos ter que ter uma guerra. Então, é um dever histórico do movimento sindical, nesse momento, derrotar o fascismo. É uma tarefa do movimento sindical e uma tarefa da esquerda. Agora, nós temos que aprender a trabalhar com frente. A gente trabalha com frente tendo unidade em algumas bandeiras. Não dá para a gente querer derrotar o fascismo procurando pelo em ovo. Porque se for procurar comigo, eu tenho divergência com o Índio, eu tenho com o Big, eu tenho com o Pedro, eu vou ficar sozinho. Como é que eu vou derrotar o fascismo? Então nós temos que reunir o maior número de pessoas, nós temos que ver quais são as bandeiras que essa frente se fortalece, e nós precisamos derrotar o fascismo. Acho que nós temos que estar sempre lutando, mas sem abrir mão da nossa esperança, do nosso sonho, que é possível construir algo novo e algo diferente. E aí é o socialismo, gente. Não dá para a gente ficar, é a social-democracia. Não, é o socialismo. Mas um dia virá. Nós temos que trabalhar para isso, porque nós somos maioria, nós que produzimos, nós somos os atores mais importantes hoje no sistema capitalista. Então, nós temos que reverter isso. A outra coisa que nós temos que estar atento, e o Breno falou ontem, antes de ontem, né? O Breno falou o seguinte: nós precisamos derrotar o imperialismo. É uma das lutas mais importantes. Por quê, gente? Porque o imperialismo é uma política hoje hegemonizada pelos Estados Unidos, que tem a Europa como vassala dos Estados Unidos, que ela precisa defender os seus interesses. E aí, gente, eles vão fazer o que for preciso para se apropriar politicamente dos recursos e das relações comerciais no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, conseguiram dar aí mais de 70 golpes de Estado, retirar os governos. Isso na política. Se precisar ir para o enfrentamento, eles vão para a luta armada. Vocês viram como fizeram no Afeganistão, na Líbia, na Síria, possivelmente vão tentar de novo na Venezuela, no Iraque. E aí, como funciona hoje no mundo essa questão das guerras híbridas? As guerras híbridas é o seguinte: a partir do momento que você tem um país que tenta
desenvolver e ampliar a sua soberania sobre os seus recursos naturais e manter as suas leis, a sua democracia, ele começa a ser atacado. Então, a gente tem que analisar hoje a Lava Jato, foi porque nós, quando nós descobrimos o pré-sal, a presidente Dilma criou um regime de exploração do nosso pré-sal que era de partilha. O que era partilha? Partilha era o seguinte: você explora esse recurso e você monta uma poupança com essas reservas para a saúde e para a educação. É simplesmente o que a Noruega criou. A Noruega hoje tem o maior fundo do mundo. De 1 trilhão e 500 bilhões, as pessoas não precisam nem pagar aposentadoria hoje na Noruega. Está todo mundo aposentado. Saúde de primeira, educação de primeira. Porque aquele recurso do petróleo, eles garantiram para o seu povo. A presidente Dilma criou isso. Só que os Estados Unidos não aceitou isso. A Europa não aceitou isso. E aí vem todo aquele debate da Lava Jato, todo o debate do golpe da presidente Dilma, e vocês se lembram que logo depois do golpe, uma das primeiras medidas que foi tomada pelo Temer foi o fim do regime de partilha. E hoje a gente leiloa as nossas reservas de petróleo. Só para a gente, vamos ficar triste, mas foi descoberta agora, há 2 meses atrás, aqui na Bacia de Santos, uma reserva, chama-se Aram. Essa reserva, gente, é um petróleo de uma das melhores qualidades, um petróleo fino, uma das maiores do mundo. Essa reserva hoje, o Brasil não tem nada, ela é do petróleo lá da, como é que chama? British Petróleo isso, do Reino Unido. Essa reserva foi vendida por 2 bilhões. O que já tem lá, que já descobriram, já vale 800 bilhões. Só que se tem avaliação que não vai ser 800. Dizem que pode chegar de 1,5 trilhão a 2 trilhões. Acabou, né, gente? Está na mão do Reino Unido. Então, isso que aconteceu. Então, foi uma das coisas. Tem outras coisas que eu poderia falar, mas para não perder muito tempo. Gente, antes do golpe da presidente Dilma, o Brasil e a China eram os países com o maior know-how da construção civil. A gente construía hidrelétrica, pontes, viadutos na África, a nossa construção civil era uma das melhores do mundo. Não é quando você falava de Camargo Correia, você falava da Odebrecht, você falava... Eram empresas mundiais. Se você pegar o nosso setor da construção civil, mais de 200 mil pessoas trabalhando. Com a Lava Jato e com a falência dessas empresas, esse mercado todo na África foi ocupado pela China. Hoje são as construtoras chinesas que estão lá, aonde a gente tinha construtoras brasileiras. E aí, eu acho que a gente tem que resgatar o que o Breno falou aqui. Combater o imperialismo é defender o Brasil. Então, nós temos que saber que o imperialismo é inimigo do Brasil. Eles estão trabalhando para sabotar o Brasil. Os BRICS é essa nova alternativa que nós temos que fortalecer, mas não podemos só fortalecer o BRICS, sair de uma dominação norte-americana para uma dominação chinesa. O Brasil, gente, até a década de 80,
29% do PIB do Brasil vinha do setor industrial. Hoje, o índio pode fazer um comentário, eu acredito que chega a 10%, né, índio? 10%. 10%. O principal sindicato dos trabalhadores que praticamente derrotou a ditadura militar foi o Sindicato dos Metalúrgicos. Sem menosprezar os companheiros metalúrgicos, mas o ABC não tem mais a força que tinha, gente. Por quê? Porque hoje o setor industrial brasileiro, o que não foi sucateado, foi vendido, foi fechado. Então, nós precisamos industrializar o Brasil. Ninguém consegue dar dignidade para a sua população vendendo soja e minério, sem beneficiar isso aqui. Então, o Brasil precisa ter negociações seríssimas com a China e também com os Estados Unidos. Tem que transferir tecnologia. E teve países no mundo que já fizeram isso, inclusive com os Estados Unidos. Poderia falar de um país capitalista. A Coreia, gente, até a década de 80, a Coreia não tinha, a indústria da Coreia não representava 50% da indústria do Brasil. Pasmem vocês, a Coreia teve um ditador, um general, o ditador Parkinson, que emparedou os Estados Unidos, falou aqui é o seguinte: nós vamos começar a industrializar, vamos começar a garantir proteção às nossas indústrias, vamos cobrar impostos, e os Estados Unidos, com medo da Coreia do Norte e da China, não retalhou a Coreia, e a Coreia foi se industrializando. Hoje, é vergonha você comparar a Coreia com o Brasil. A Coreia hoje é um país industrializado. Essas fábricas, a Hyundai, Samsung, são todas coreanas. Por quê? Porque teve um general que ele fez o enfrentamento. E aí nós precisamos, em nome de um projeto nosso, da nossa industrialização, nós precisamos que o nosso governo avance mais e que nós voltamos a defender a reindustrialização do Brasil. O outro debate, que o índio tem feito muito esse debate. Gente, quem vai mudar e quem vai melhorar a vida do Brasil é o Estado brasileiro. Por isso o Estado brasileiro precisa ser fortalecido. Ele não pode ser diminuído em hipótese nenhuma. É ele que vai fornecer crédito, é ele que vai ajudar as indústrias que não têm capital. Vai ser o Estado brasileiro que vai poder mudar esse patamar que nós estamos hoje. E nós não podemos ficar aceitando esse discurso que é o mercado, que é a empresa. Esse pessoal não investe em nada. Então, por isso, nós temos que voltar a fazer a defesa do Estado brasileiro. O outro debate, a gente sabe que o neoliberalismo demoniza tudo que é público. Demoniza o Estado, mas demoniza também o funcionário público. Que o funcionário público é vagabundo, que o funcionário público é improdutivo, que não compensa manter funcionário público. E nós temos que ter a bandeira e defender os trabalhadores públicos, porque é o trabalhador público, via Estado, que vai conseguir ajudar a ter uma saúde para o pobre, um transporte mais decente para o pobre, a segurança para o pobre, a educação para os filhos do pobre. Então não podemos ter vergonha. Agora, infelizmente, toma aí, é o nosso governo, mas o nosso governo vai ter que se posicionar e nós vamos ter que ir para a rua contra essa reforma administrativa, que é uma reforma feita principalmente pelo Congresso, pelos setores de mercado. Então, essa é uma tarefa para ontem, viu? Para ontem, que tem que ser
dos trabalhadores públicos, mas tem que ser também de toda a intersindical. Aí, eu acho que, mesmo com a nossa vitória em 22, nós continuamos com as forças do retrocesso sendo a maioria do nosso Congresso, e é triste a gente falar a maioria na sociedade. Então, a gente ainda tem uma discussão enquanto minoria. Mesmo sendo a maioria, os trabalhadores, nós somos minoria. E nós da Intersindical, se vocês acompanharem os nossos documentos, a gente tinha escrito e continuamos escrevendo. O país está polarizado, nós temos que ir para a polarização. Não existe negociação, não existe conchavo. E nós temos que polarizar e mobilizar em cima do que é concreto. Sempre a gente dizia nos documentos, dizia para o governo, e o governo, gente, passou aí possivelmente até junho desse ano, o governo paralisado, só recebendo o ataque. Foi a partir de uma mudança da linha do governo, depois daquele golpe do Congresso, que o governo veio para a luta e o governo polarizou, o que é importante. Então, a gente não tem que ver essa polarização como uma coisa ruim, não. Isso é bom, nós temos que polarizar mais. Nós temos que saber onde a gente polariza mais. Quais são as medidas mais concretas que nós podemos ajudar na polarização. Então, a gente vê com bons olhos essa mudança na linha política do governo. A outra coisa é o terceiro item. Pô, estou muito lento, viu, aqui? Hã? É 5 minutos. A força, gente, para serem despertadas. E aonde estão essas forças? Infelizmente, essas forças hoje estão nos setores desorganizados, que não estão formalizados, que estão aí tentando resistir. E nós, do movimento sindical, temos que ajudar esses companheiros, sem a gente ficar dando cartilha, sem a gente... Mas o que a gente pode potencializar a luta desses companheiros. Então, a luta do aplicativo, a luta ali do sem direito, também é uma luta nossa. É uma luta nossa. Porque se a gente não fazer nada, nós também vamos ser informalizados. É essa a lógica do capital. Temos que combater com muita veemência esse debate, essas ideias ideológicas do neoliberalismo, do empreendedorismo, do individualismo, cada um por si. Não é assim, gente. Nós temos que voltar a dizer aos companheiros, inclusive os companheiros que estão lá, pelo senso comum, nos aplicativos, achando que você não precisa se organizar. Não, nós temos que ter coletivo, nós temos que ter força. A força dos trabalhadores é coletiva. Não existe força individual dos trabalhadores. Se ele não tiver coletivo, agora, para ter coletivo, para organizar, para pressionar, para brigar, precisa ter organizações. Porque não adianta, não é a luta do seu sindicato que você vai resolver uma coisa. Às vezes você vai precisar de uma central, você vai precisar de partidos, você vai precisar se organizar. E aí, nós precisamos valorizar no movimento sindical, primeiro, os trabalhadores estão ganhando muito mal. Todos os trabalhadores estão ganhando mal, estão sendo explorados, e
é necessário a gente... Gente, você sabe que estou falando em São Paulo, um motorista de ônibus que trabalha em São Paulo 8, 9 horas, ele ganha R$3.000. E aí ele paga, desses R$3.000, paga o convênio médico, que é privado, que a empresa não paga, paga tudo, ele recebe 2.200. Gente, para trabalhar 10, 12 horas. O cobrador não ganha 3, ganha 2 e pouquinho. Então, os trabalhadores estão sendo explorados em todas as categorias. Então, os sindicatos também têm que se levantar um pouquinho. Nós estamos meio acomodados, tem que voltar a fazer greve. Voltar a ir para a rua e chamar o trabalhador para melhorar o salário, melhorar a vida. E isso nos formalizados. E nós precisamos também dizer às pessoas que estão desorganizadas que nós precisamos valorizar a negociação coletiva. Porque é na negociação coletiva de uma categoria, de um setor, que a gente consegue fazer acordos, que a gente consegue garantir os direitos mínimos da categoria. Então, tem que ter articulação, tem que conversar com todos os setores e valorizar a negociação coletiva. A outra coisa, nós ainda não temos força, mas nós precisamos voltar a discutir, ouvir a Presidente da República, ouvir a Congresso Nacional, garantias para a nossa organização e garantia para a sustentação. O movimento sindical está falido, gente. Falido. 80% do movimento sindical hoje não tem como pagar a folha de pagamento dos seus trabalhadores. Tem sindicatos nossos, eu estou falando da intersindical, para a gente não ficar... Tem sindicatos nossos vendendo as sedes para pagar os direitos sociais dos seus trabalhadores. Por quê? Porque caiu a sindicalização, caiu todas as contribuições e você não tem mais recurso. Então, eu acredito que uma das tarefas, o Índio deve estar negociando isso com os nossos parlamentares lá, do movimento sindical, já estou terminando. Ô, Big, então a gente, para concluir. E aí, na conclusão, como que a gente rompe esse cerco neoliberal? Acho que um setor muito grande que o movimento sindical, nós precisamos olhar com mais carinho, é a juventude, gente. A juventude está sendo duramente atacada, ou fora das universidades, ou pagando mensalidades abusivas, né? E o movimento sindical pode muito bem ajudar as grandes lutas da juventude. Nessas lideranças da juventude, nós vamos tirar muita gente que poderão nos substituir no movimento sindical. E é um setor muito grande, e é um setor que não sofre a pressão de perder o emprego. Não tem, mas estão dispostos a fazer luta, e é um setor que a gente tem que olhar. A gente sabe que nesses 6 anos, depois do golpe da presidente Dilma, nós tivemos o projeto de terceirização, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Nós tivemos muito ataque em cima dos trabalhadores. A outra coisa que nós precisamos melhorar, nós somos muito ruins, gente, nessa organização nas redes sociais. A gente não sabe se comunicar, a direita está a quilômetros na nossa frente. Por quê? Porque a gente não sabe trabalhar, a gente é muito fragilizado, então nós precisamos atuar nas redes sociais e precisamos voltar para a base, conversar com os trabalhadores. Eu vou levantar aqui o livrinho do nosso companheiro Guilherme Boulos. A tarefa do sindicalista é o seguinte,
é ter o pé no barro, o pé na base e a mão no celular. Não existe sindicalista sem celular hoje. Porque você vai ver o sindicalista, o cara não tem WhatsApp. Aí ele não tem, eu não estou no Facebook, eu não estou no sei onde, ele não está em nada. Então, esse sindicalista, ele está sendo isolado. Nós precisamos atuar mais fortemente, ter cursos sobre essa questão das redes sociais. Quero fazer um elogio público aqui, que eu falei antes para o Marcelo. Eu acompanho sempre as reuniões dos nossos sindicatos. O sindicato, gente, dos servidores de Juazeiro, que representatividade esses companheiros têm. Fizeram uma reunião, 400 pessoas. Fizeram a eleição, 500 pessoas. E agora com a filiação. Então, gente, como que um sindicato consegue se transformar num sindicato de massa com muita gente? É com trabalho, gente. Com trabalho. Com trabalho, mas é com trabalho com o pé no chão. Tem que ter o trabalho digital, o duro que as pessoas só querem ficar no digital. Tem que conciliar os dois. Então, parabéns, Marcelo. Eu não conheço ainda o seu sindicato, mas eu sei que o Sindicato dos Municipais de Juazeiro deve ser um sindicato muito representativo. E aí eu quero, muito rápido, Pedro, quantos minutos? Já? Tá, só para... só para concluir. Gente, quando a gente fez essa cartilha, a gente escreveu 10 desafios do movimento sindical. Eu acho que todo mundo pode consultar essa cartilha e são palavras bem simples, mas são desafios que elas continuam na nossa conjuntura e que nós podemos estar incorporando isso aí e estar aproveitando entre nós os bons exemplos e a nossa história e dizendo o seguinte: não vai ter trégua, gente. Nós vamos ter que lutar e vamos ter que polarizar. Essa é a nossa tarefa nessa conjuntura, nesse momento. Obrigado, desculpa.